Queridos, nós queremos dar continuidade e, desta feita, agora nós vamos estar trabalhando o tema cuidando da saúde emocional. Nossa irmã doutora Cida, que é psicóloga, atendendo assim o convite, veio estar com a gente para estar assim lecionando para todos os pais, todos nós, acerca desse tema que é o cuidado da saúde emocional. Tá bom? Doutora Cida, é um prazer muito grande tê-la aqui conosco. E, prazer é meu, pastor. Assim, uma satisfação imensa aí dizer da nossa alegria em poder contar com a irmã para contribuir com esta escola, tá certo? Então, desde já, fique à vontade, tá bom? E, com a graça de Deus, acredito que vai estar transmitindo aí para todos os pais, todos aqueles que são cuidadores de criança, a respeito desse importante assunto que é cuidado da saúde emocional da criança. Deus abençoe e fique à vontade. Amém. A paz do Senhor a todos. Feliz demais por esta oportunidade. Eu agradeço a Deus cada vez que eu tenho um convite, desse tipo para somar a minha igreja, para somar ao público evangélico, Por muito tempo a gente não tinha conhecimento, a gente não disseminava conhecimentos e hoje, graças a Deus, a gente tem, profissionais muito eficientes. Parabéns, irmã Néia, aprendi muito, deu até vontade de encomendar outro bebezinho. Faria algumas coisas diferentes aí, Quando a gente é mãe de primeira viagem, quanta coisa, quantos erros a gente comete tentando acertar. Mas aí hoje eu vou falar um pouquinho da saúde emocional, como cuidar da saúde emocional dos nossos pequenos. E eu fiquei observando uma coisa enquanto a irmã Néia trazia aqui para a gente, uma criança bem cuidadinha fisicamente, automaticamente, essa criança será uma criança saudável emocionalmente e mentalmente. E eu não posso falar de saúde emocional sem trazer para vocês um pouco de saúde mental, Não daria para a gente trazer saúde emocional e mental sem a gente falar de saúde física, Elas estão muito interligadas, muito dependentes. E aí eu vou trazer o conceito do que a Organização Mundial de Saúde preconiza enquanto saúde mental, enquanto saúde emocional, e depois eu falo com palavras que sejam de fácil acesso para a gente internalizar, sair daqui sabendo realmente do que se trata. Pode passar, por favor. Nós temos aí a saúde mental. Quem está passando, por favor? São conceitos da Organização Mundial da Saúde, Pode passar, é o próximo, querido. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela preconiza a saúde emocional como um estado de bem-estar, onde o indivíduo ele realiza suas próprias habilidades. Então, é aquele indivíduo que corresponde às demandas diárias, é capaz de enfrentar essas demandas, se cansa, mas chega em casa depois de um dia exaustivo, toma seu banho, toma seu chá, ou janta, ou seu café, deita em sua cama e dorme a noite toda. Esse é o indivíduo saudável emocionalmente. Enfrenta suas frustrações, foi um dia cheio, como é geralmente o nosso dia, um dia cheio, ele conseguiu dar conta. Se ele não deu conta de todas as suas atividades, ele deixou algumas atividades para o dia seguinte, isso não tem erro nenhum nisso. Não existe erro nenhum nisso, E aí ele deita em sua cama e ele consegue dormir bem para no outro dia ele acordar, cheio de energia para enfrentar o dia seguinte. A saúde emocional, a saúde mental, segundo a OMS, é o equilíbrio emocional entre o patrimônio interno, aquilo que o indivíduo tem aqui dentro, de sentimentos e de emoções, e junto ele consegue direcionar, ele consegue gerenciar toda a sua vida.
Então, veja que não dá para a gente desvincular saúde emocional de saúde mental. Ok? Pode passar, por favor. E com nossas crianças não acontece diferente. Nossas crianças são seres ativos, sim ou não? São seres humanos também. É claro que o contexto do dia dela é diferente do nosso. Lá em casa, meus filhos não saem para trabalhar, não tem patrão, mas eles têm muitas atividades, que, inclusive, a gente vai falar aqui adiante. O excesso de atividades também pode prejudicar a saúde emocional e a saúde emocional dos nossos pequenos. Então, a criança, né, ser criança não é garantia de que ela é saudável emocionalmente. Dizem, né, há quem diga, né, que criança nada faz, criança não faz nada. Como assim? As crianças que eu conheço são bastante atuantes, né, são bastante atuantes. E aí, a irmã Neia falou ali, né, das fases do desenvolvimento. Imagine uma criança diante dessas fases de desenvolvimento, que são demandas, cada fase trazem demandas diferenciadas, e essas crianças precisam corresponder a essas demandas, porque elas vão passar de fase, e elas precisam terminar, né, uma fase bem fortalecida para adentrar na fase seguinte. Aí é que está o X da questão, a importância da família estar juntinho com essa criança. O pai, a mãe, os cuidadores, os irmãos estarem ali juntos, desenvolvendo um vínculo de confiança, de segurança. Ela precisa se sentir segura para dar o passo seguinte. Né? Se a gente já viu uma criança subindo uma escada, a gente percebe, né? O primeiro degrau ela vai meio que insegura, mas se o pai e a mãe, um adulto, estiver atrás incentivando, né, monitorando, ela vai se sentir mais fortalecida para ir para o segundo, para o terceiro degraus. Aí, mesmo assim acontece com as fases de desenvolvimento. Se a família estiver apoiando, se o pai estiver apoiando, o irmão estiver apoiando, a mãe estiver apoiando, isso vai somar, né? Ela vai se sentir segura e ela vai passar de fases, né, logrando êxito e tendo mais aí fortalecimento em sua saúde emocional e em sua saúde mental. Eu me lembro que meus avós diziam: a infância é a melhor fase da vida. Ai, como é bom ser criança. Infelizmente, atualmente, o que a gente tem, os dados assustam, né, sobre isso. Eu tenho acompanhado muitas crianças e adolescentes que não comungam com essa ideia de que a infância é a melhor fase da vida. São crianças e adolescentes que estão acometidos, né, estão com sua saúde emocional e mental acometidas por vários motivos, né, por várias situações. Fato é, como os dados trazem aí, uma em cada 4 ou 5 crianças e adolescentes sofre de algum transtorno psiquiátrico. Então, são dados alarmantes, uma em cada 4 ou 5. Isso são dados mundiais. Agora, no Brasil, essa incidência é de 7% a 20%. A gente não tem um número exato, porque as pesquisas ainda são um tanto limitadas, mas, pelo menos, né, de 7% a 20% estão, de crianças e adolescentes, estão com sua saúde mental e emocional comprometidas. E 50% a 75% de jovens que apresentam algum transtorno psiquiátrico, isso acontece antes dos 18 anos de idade. Né? Então, são dados assustadores, mas assustadores no sentido de fazer com que eu, mãe, você, pai, você, mãe, né, colaboremos trazendo somas positivas à saúde dos nossos filhos, à saúde emocional, mental e física, né, dos nossos filhos. A importância da saúde mental ou emocional para o desenvolvimento infantil. Cada fase, queridos, eu fico pensando na questão da primeira infância.
acontece no cérebro uma revolução de neurônios, né? Eles estão ali entrelaçados, ativos o tempo todo, que são responsáveis pelos impulsos nervosos. Esses impulsos nervosos vão colaborar para fixar memória e para a aquisição e fixação de hábitos. Então, o que eu ensino aos meus filhos, né, até do 0 aos 6 anos de idade, é com isso que eles vão viver uma vida inteira. Foi o que a irmã Neia disse ali, né? A filha dela hoje continua com aquele hábito. Achei interessante ela trazer isso, de tomar 2 banhos ao dia, né? Me permito usar o exemplo, mas é isso, né? A filha dela internalizou, o cérebro dela apreendeu esse bom hábito, essa boa memória, e é por isso que ela repete isso diariamente. E olha que isso é um exemplo positivo. Mas com exemplos, com atitudes, com ações negativas, o nosso cérebro faz a mesma coisa. E aí vem a reflexão: o que é que nós estamos emitindo, transmitindo para os nossos filhos nessa primeira infância? Não é? O papel da família na promoção da saúde emocional dos pequenos. O lar é o primeiro lugar onde eles começam, né, a desenvolver, a ter essa interação social, né? Ali existe a troca. Lembra que a irmã Neia falou da amamentação? O processo da amamentação. No momento que eu amamento meu filho, ali está havendo uma troca, né, uma troca de afeto. Quem amamentou aqui sabe do que eu estou falando. Aquele olhar, né, do bebê, o nosso olhar, aquilo fica para sempre em nossas memórias, né? E no bebê também isso fica fixado, né? Então ele sabe que ele é um ser digno de carinho, porque ele recebe ali, ainda bebezinho, aquele carinho, aquela troca de afeto. Ele chora, a mãe imediatamente identifica o choro, interpreta o choro. A gente sabe realmente quando é o choro de fome, quando é o choro porque está de xixi, quando é choro porque está de cocô, quando, né, ele está com fome, com frio, a gente identifica, né? A prática e uma coisa linda que é de ser mãe faz com que a gente perceba isso. Então, amamentar é um ato de amor? Sim. É um ato de amor que vai permanecer, perdurar, né, na vida da criança. É por isso que a Associação Brasileira de Pediatria recomenda, né, e é uma boa atitude para nós darmos prosseguimentos, né? É claro que existem as impossibilidades e a gente entende. Vamos lá, pode passar, por favor. E quando amamenta, né, eu fiquei ali enquanto a irmã Neia falava, quando a mãe amamenta, existe a troca, tanto do bebê com ela, tanto dela com o bebê, essa troca de carinho, de afeto, de compreensão. A gente olha e diz: eu estou aqui para o que der e vier. Hoje eu sou melhor, depois do seu nascimento eu me tornei uma pessoa melhor. Naquele momento você diz: Deus, muito obrigada, porque o Senhor me concedeu nessa dádiva de ser mãe. Eu agora tenho alguém que eu vou cuidar. Você lembra que você não fez aquele bebê sozinho, né? Alguém, um homem que você ama e que está ali perto de você, né? Vocês se uniram em amor. Então, é um momento realmente de troca de amor, de afeto e de carinho. E tudo isso, porque assim, enquanto eu estou pensando, eu estou amamentando pensando, eu estou sentindo, né? E meu filho automaticamente está sentindo também. Bem, e aí? Como promover, então, a saúde mental em minhas crianças, em meus filhos? Primeiro, pais, cuidem da sua saúde mental, porque eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Eu não posso ofertar aquilo que eu não tenho. Então, se eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, né, extremamente apressada, impaciente, intolerante, eu vou estar ensinando o que para o meu filho? Ainda que eu diga: menino, seja paciente,
por que você grita tanto, menino? Mãe, pai, é o que ele está ouvindo, é o que ele está vendo de você, né? Então, cuide de sua saúde mental antes de mais nada. E ainda é tempo, né? Você que está aqui ouvindo, né? Quem está em casa, se percebe, sabe quem é enquanto pai e mãe, né? E muitas vezes as demandas mesmo da vida exigem de nós e a gente não consegue dar conta. Então, vamos parar, vamos buscar saúde emocional e mental, porque a gente vai precisar oferecer para os nossos pequenos, né? Seja o modelo, né, daquilo que você quer que seu filho seja. Eu quero que meu filho seja um homem de bem. Então, eu vou ser também um homem de bem, mas não em palavras, em atitudes. Eu preciso ser o modelo, eu preciso ser o exemplo. Outra dica é valide, não é nem dica, é atitude mesmo, né? Valide os sentimentos do seu filho. O bebê cai, a criança cai, se fere, você está vendo lá a ferida, você chega, sopra, vai passar, mãe, vai passar. Pronto, passou. Quem disse que passou? Vai doer por um tempo, e ele precisa entender esse processo. Ele precisa entender que existem dores na vida, que existem frustrações. Se eu machuco minha pele, eu vou sentir a dor. Por um tempo determinado, mas eu vou sentir. Ele precisa entender isso. Ampare ele, esteja perto dele, lave, né, com água e sabão, medique se necessário, leve ao médico. Mas não diga que aquilo não foi nada, porque foi. Está doendo. Eu me lembro, desde que eu estava lendo para me preparar, eu me lembro que meu pai dizia assim, toda vez que eu caía, e eu caía muito, ainda caio, né, pelo tamanho, e meu pai dizia, levanta, meu amor, para cair de novo. Aí eu dizia, então tá, já que eu vou cair de novo, então eu vou me levantar mesmo. Daqui a pouco eu caio de novo, né? Só que essa lição ficou na minha vida. Quando algo dá errado para mim na minha vida, eu lembro dessa palavra de meu pai. Olha, deixa eu levantar, deixa eu me erguer aqui, porque vem mais luta por aí, eu preciso estar forte mesmo. Entendeu? O quanto que a gente pode somar a vida dos nossos filhos com atitudes conscientes, né? Então, nunca ignore os sentimentos do seu filho. Chame sempre ele, no final do dia, no início do dia, eu não sei como é o teu tempo. Converse, pergunte a ele como você está. Qual foi o sentimento que mais dominou você hoje? Acho tão interessante, meu filho de 7 anos, ele diz assim, isso eu não sei como ele desenvolveu, assim, não sei porque eu não disse com palavras, mas quando ele está no último banho do dia, geralmente 18 às 19 horas, que eu ajudo a secar se eu estiver perto, ele diz assim, amanhã o dia será melhor que hoje. Isso tem me fortalecido, irmãos, né? Por mais profissional que eu seja, por mais conhecedora, né, que eu tenha de conhecimento, né, no caminho aí do conhecimento, mas eu vi isso de uma criança de 7 aninhos, me incentiva. E se o dia foi ruim ou foi cansativo, eu digo, amanhã será melhor que hoje, né? Então, de alguma forma, eu estou transmitindo isso a ele, né? E eu fico feliz. Eu e o pai, não minta ou esconda seus sentimentos. E a gente já faz isso para protegê-los. Se eu estiver chorando, meu filho não pode ver. Se eu estiver triste, eu enxugo, né, as lágrimas, passo uma base no rosto, passo o lápis delineador nos olhos, mas meus filhos não podem saber que eu estou triste, que eu fiquei zangada, que eu me irritei. Né? Por que não? Se ele perceber que você sofre, que você chora, que você sente emoções, ele vai se sentir muito mais à vontade para sentir e expressar essas emoções também. Na verdade, a gente não tem controle sobre o que sente. A gente não tem. O que a gente pode ter é como a gente vai reagir diante daquilo que a gente sente. Então, eu senti uma tristeza exacerbada hoje. E qual foi a tua atitude em relação a isso? Lembra do conceito de saúde emocional? Qual foi a tua atitude por ter sentido tanta tristeza hoje? Fiquei prostrado.
fiquei no quarto, não quis falar com ninguém, né? Ou não, entendi que realmente, né, eu tive um estímulo para eu me sentir triste, mas eu disse, não, a vida continua e vou seguir meu rumo, né? E teu filho precisa ouvir isso de você. Se ele não ouvir, ele precisa ver que você é assim, que nada te derruba, que nada te deixa para baixo, que você chora, que você sofre, mas você, né, dá a volta por cima, levanta a cabeça e segue teu caminho. Então, não esconda, não minta, não omita, né, não esconda os sentimentos do teu filho. Fale sobre as emoções, sobre os diversos tipos dela. Porque muitas vezes é muito fácil eu falar da alegria, é muito fácil, né, eu falar da felicidade. E quando chega a tristeza, o medo, né? Quantos têm coragem de falar aqui com os filhos sobre a morte? Né? Está na hora de começar. Vamos falar sobre a morte, porque a morte faz parte da vida, é real, né? Vamos morrer, sim, não sabemos se antes ou depois dos nossos filhos, né? É comum que a tristeza faça parte ali do contexto depois que a gente perde um ente querido, mas a vida, para quem não morreu, vai continuar. E eles precisam, né, serem fortes. Eu espero que eu morra antes dos meus filhos, não quero que eles morram antes, mas a gente não sabe como vai acontecer, e eu preciso prepará-los com atitudes, né, com atitudes. Deixar claro que ninguém é mal por ter emoções ruins, de forma que até essas devem ser aceitas, né? A gente acha... as meninas me desestabilizaram ali. 5 minutinhos, vamos lá. Existem emoções negativas e emoções positivas. Eu não gosto nem de usar esse termo, mas são os termos que os autores usam. Eu prefiro dizer assim, emoções agradáveis e desagradáveis, porque, na verdade, negativa e positiva é a forma que eu vou reagir a essas emoções, né? Então, eu preciso ensinar para os meus filhos, né, que vão existir, que existem emoções agradáveis, emoções desagradáveis. O que eles precisam aprenderem é como é que eu vou reagir diante dessas emoções, mesmo as desagradáveis, porque todas elas têm um papel fundamental na vida, todas elas. Por exemplo, quando a gente sente raiva de algo, de alguém, de alguma situação, o que é que eu vou aprender com aquilo? Muita coisa eu vou precisar evitar. Nunca mais eu vou por aquele caminho. Nunca mais eu vou agir daquele jeito. Então, veja que eu posso aprender. E eu devo aprender. É para isso que as emoções existem. Para me ensinarem a me posicionar, né, de uma forma de sobrevivência, mas que me traga a cura, que some a minha saúde. Tá? Crie estratégias para superar os momentos difíceis. Isso é tão bom. Aproveite o culto doméstico. No culto doméstico, a gente lê o versículo, a gente canta, mas a gente também pode fazer isso. Vamos aqui, como é que a gente pode resolver tal situação? Aquilo que lhe aconteceu, filho, como é que a gente pode propor, né? Exemplificando, hoje meu filho, o mais velho, ele levantou e disse assim, mãe, levantou não, ainda deitado, ele me disse, mãe, ontem teve um aniversário lá no grupo dos adolescentes de alguém e eu não fui convidado. Naquele momento dá uma vontade de proteger, né, nosso filho. Eu me perguntei logo, por que meu filho não foi convidado? Como assim? Né? Dentro de mim. Depois eu falei, não, filho, você já viveu momentos bons com os adolescentes, com seus colegas na igreja? Ele pensou, ele disse, já. Falou forte. Pronto, alimente isso aí. Alimente esses momentos, os sentimentos que você teve nesses momentos. E aí ele se calou, porque eu sei que o jeito dele refletir é quando ele está calmo, porque cada um é de um jeito, né? E a gente sabe disso. Leve a criança a pensar nas consequências de seus atos.
né? Então, ele precisa pensar. Se ele errou, ele sabe que vai ter um preço. Ele vai ser punido, ele deve ser punido de alguma forma. Só que ele precisa pensar sobre isso. Ele precisa entender. Flagre seu filho fazendo a coisa certa e o elogie por isso, né? A gente sabe muito reclamar. Mas quando eles acertam, vamos elogiar, né? Isso vai somar à saúde dos nossos filhos. Estou terminando já? Qual o próximo slide aí? Pode passar, querido? Ah, tá. Ali são os cuidados, né, para desenvolver. E eu acho interessante a gente citar, porque por conta da pandemia, né, as aulas, tudo, né, mudou de configuração, principalmente as aulas que hoje acontecem no tipo de aulas remotas, né? Segurar uma criança a tarde toda assistindo aula. Gente, isso tem sido muito complicado lá em casa. Mas o tempo que eles ficam fora da aula, né, o tempo ocioso, muitas crianças estão ficando muito tempo exposto às telas. É o celular, né? É o tablet, é a televisão, e isso traz consequências danosas. A saúde física, né, vai afetar a visão, mas certamente a saúde mental e emocional vai comprometer o trabalho dos neurônios, né? Eles vão ficar limitados, preguiçosos, isso eu estou me referindo aos neurônios agora, e vai comprometer o raciocínio, vai comprometer a concentração, a atenção. Vamos buscar tipos de atividades físicas para colocar esses meninos para se exercitarem aí, ok? Pode passar, meu querido, por conta do tempo. E tem agora esse tema aí que eu acho muito pertinente, a questão da inteligência emocional, né? O que é inteligência emocional? Todos são inteligentes emocionalmente? Todos devem ser. Mas minha criança só será se eu, pai, se eu, mãe, incentivá-lo, né? Então, eu preciso incentivar. E o que é isso? O que é ser inteligente emocionalmente? É a capacidade que o ser humano tem, desenvolve, isso é desenvolvido, de entender suas emoções, de nomear suas emoções e de se posicionar diante dessas emoções. É por isso que um bebê, uma criança de 1 ano e meio, é comum a gente ver fazendo birra, não é? Na hora do banho faz aquele show. Até certa idade, isso a gente compreende, né? Depois eles vão crescendo, o pai e a mãe vão fazendo cobranças, vão ensinando, não, banho é inegociável. Banho, tem que tomar banho. Em nossa cultura, isso é necessário. E eles vão amadurecendo, né? E eles vão entendendo, compreendendo. Daqui a pouco eles estão indo se banhar sem precisar que a gente os mande fazê-lo, né? A inteligência emocional, eu preciso, né, ajudar a desenvolver em meu filho, em minha filha. Ok? E se o pai e a mãe não forem inteligentes emocionalmente? Vai ficar essa lacuna. Então, pai, mãe, você se conhece, você sabe quem é você, emocionalmente falando. Busque essa inteligência emocional. Não deixe que as emoções te afetem a tal ponto de te limitar, né? De te fazer parar, de te impedir de ir em frente. Não deixe. Seus filhos, né, vão precisar, e serão, com certeza, seu reflexo, não apenas fisicamente. É muito comum a gente ver, né, filhos muito parecidos com o pai ou com a mãe, mas eles também serão parecidos com você em suas atitudes, né, em suas ações. Então, vamos buscar essa saúde mental e emocional, eu, enquanto pai e mãe, para que eu consiga também desenvolver isso em meus filhos. Ok? Veja um outro, acho que é o último, não é? Tá. Ali é como desenvolver, mas aí a gente falou, basicamente, foi isso, né? O interessante é, quando eu falei aquele tempo que você precisa perguntar ao seu filho, como foi seu dia? Qual foi o sentimento mais pertinente hoje? O que você sentiu?
ele vai, né, de início, não vai saber dizer. Incentive, diga, foi medo? Qual foi a situação? Me conte aí a situação. Foi o que o coleguinha fez? Foi o que a tia lhe disse? Né? E aí você vai buscando, porque muitas vezes ele sente, mas não sabe nomear. Ele sente, teve uma ação, teve uma reação, mas não sabe dizer por que teve, porque reagiu daquela forma. No momento que você chama, que você conversa, né, que você questiona, aí eles vão se despertar. Não, o nome disso é emoção. O nome disso é tal emoção. Eu senti foi isso. Eu reagi desse jeito. Mas aí você já mandou ele refletir sobre os atos. Aí ele vai saber, não, eu estou sendo punida, eu fiquei sem um celular porque realmente eu fiz errado. Não é assim que eu devo fazer, não é assim que eu devo prosseguir. Ok? Está em sua mão, viu, pai? Está em sua mão, mãe. É desafiador? É. Mas também é desafiador para a criança viver, né, superar todas essas fases e sair vencedor, e sair um homem de bem, uma mulher de bem. Então, some, você, pai, mãe, irmãos, avós, né, se juntem, e a gente pode fazer um brilhante trabalho com nossas crianças, ok? Muito obrigada. A paz do Senhor para todos e para todas, os presenciais e também aqueles que estão assistindo pela internet. Estamos muito felizes nessa tarde, né? Uma tarde assim de grande aprendizado. E eu estava ali sentada assistindo sobre a saúde física, falando sobre a amamentação. Eu fui há 19 anos atrás, senti até o desejo, viu, Cida? Gente, tá em tempo, maravilhoso. Né? Gente, é maravilhoso o amamentar. Eu senti ali, fiquei emocionada. Muito gostoso mesmo, uma tarde assim maravilhosa. Pena que é pouco tempo, né? Cida, nós queremos já agradecer, né, pela disposição de você estar aqui para trazer um esclarecimento para os pais, para aqueles que estão assistindo. E, como você falou, não tem como separar a saúde física e a saúde emocional. E gostaria que você esclarecesse quando começa esse desenvolvimento emocional de uma criança. Então, quando a gente está, né, a barriguinha crescendo, na gestação, já é comprovado que o bebê, ele identifica a voz da mãe. E ele, lá dentro, ele salta, né? Então, ele já sente emoção lá no ventre. A questão do desenvolver das emoções, quando ele vem ao mundo, né? Quando ele chora, né? Ele está exibindo a emoção, ele está desconfortável, ele chora, está com fome, ele chora, ele está comunicando essa emoção dele. Existe uma idade ideal para a gente desenvolver o que eu abordei, que é a inteligência emocional, a partir de 2 anos e meio. Fato é que desde ainda no ventre ele já é um ser de emoção, já é um ser emocional. Maravilha, né? Que esclarecimento. Às vezes a gente acha, tendo inconsciente, que começa já quando ele está crescendo, né? E dentro mesmo, no ventre mesmo, sim, já começa as emoções. Esse muito lindo mesmo emocional. Esse esclarecimento. Sim. E a saúde emocional da criança exige apoio incondicional da família? Sem dúvida, sem dúvida. Tudo começa no lar. Tudo começa no lar, né? A interação, a troca com os irmãos, é lá que ele vai entender, né, que ele não é dono de tudo. É até interessante que o pai e a mãe tenham mais de um filho, né, para que entenda realmente isso que eu estou falando, né? E se o pai e a mãe apoiarem esse momento, porque, como a gente falou, são momentos desafiadores, são fases diferenciadas, né? A criança precisa se impor, se expor
expor naquelas fases, e isso, se ele fizer sozinho, ele não vai lograr êxito tanto quanto ele fizer com o apoio da família, né? Sem dúvida. Muito bom. Segundo a educadora Maria Montessori, ela diz que a criança ela é como uma esponja do mar. Ela absorve tudo que está à sua volta. Sim. E assim mesmo é a criança. A atitude dos pais marcam a vida dos filhos? Sem dúvida, marcam sim, marcam para sempre, assim. Porque o que é que o pai e a mãe faz no decorrer da vida? Vai ensinando crenças, valores. Só que o pai ensina todas aquelas crenças e valores para todos os seus filhos. Se ele tiver 5 filhos, 3 filhos, são as crenças que ele aprendeu, né, dos seus pais, e ele vai passar. Acontece que cada indivíduo é um indivíduo. Então, a crença que meu irmão recebeu como positiva, eu posso receber, discordar dessa crença. Mas, por determinado tempo, eu vou agir segundo essa crença, porque foi meu pai e minha mãe que me ensinou. E isso pode me trazer sérias consequências, pode me ferir, né, enquanto pessoa. Então, vai marcar, sim. Marca positivamente, mas também pode marcar negativamente. Muito bom. O que pode contribuir para o aparecimento de transtorno de ansiedade na fase infantil? Hoje, com isolamento, né, onde as crianças elas estão mais dentro de casa, pode ocorrer esse transtorno, esse estresse com a criança? Sim, o isolamento é algo assim bastante discutido, né? Porque nós nascemos, Deus nos fez para sermos seres sociáveis, somos sociais. No momento que o isolamento, né, foi colocado a mim como precaução, isso me feriu enquanto, né, um ser social. Agora eu vou viver isolada do mundo, de quase todo mundo. E isso afetou muitas crianças, né? A questão do diferencial nas aulas, por exemplo. Quando a criança vai à escola, lá ele vai interagir com outros colegas, com seus pares, meninos diferentes, meninos com ideias diferentes, com brincadeiras diferentes, e isso tudo vai ajudando, né, na formação, no desenvolvimento da criança mesmo, né? Então, o isolamento realmente foi assim, feriu sobremodo, né, todo mundo. Mas tu perguntou o início de tua pergunta foi qual? Que a criança ela é como uma esponja, ela absorve. Tá. Sim, ela absorve, sim. Essa educadora, ela foi bem feliz. Maria Montessori. Ela foi bem feliz quando ela colocou isso, né? Inclusive, suas atitudes. Deixa eu falar aqui de Ionara, queridos. Ionara foi professora do meu filho, que hoje tem 14 anos. Na época, ele era grupo 5, né? Isso. E eu apresentei uma demanda a Ionara, eu estava até ali falando com ela, porque meu filho recebeu um certo diagnóstico de um médico, né? E aí, quando eu levei meu filho para a escola onde Ionara trabalhava, eu disse, observe meu filho, ele é assim, cuidado com meu filho. Aí, depois de um certo tempo, eu estive lá, e ela me disse, mãe, eu ainda não consegui identificar tudo aquilo que a senhora falou do seu filho. Então, eu peguei, né, aquela verdade, aquele diagnóstico médico como verdade, né, e o seu olhar diferenciado mudou bastante o meu olhar com o meu filho. Muito bom. Muito obrigada, E lembro dele na sala de aula. Maravilhoso, um aluno excelente, viu? Cida, hoje os pais eles estão tendo uma dificuldade enorme em relação à rotina que eles tinham na escola. E essa rotina foi mexida. Hoje eles estão estudando em casa. E é lógico que se está estudando em casa, ele está vendo um brinquedo e ele vai querer brincar. O que você, neste momento, poderia assim, passar para os pais, né? No caso, a mãe que fica ali mais com seu filho nesse momento da atividade, como trabalhar com essa criança?
O interessante é a gente negociar com eles, né? Vamos negociar. Teremos o tempo de sua aula. Eu entendo, filho, que esse tempo é um tempo, né? No caso do meu filho, ele se queixa. Então, é um tempo chato para você, mas necessário. É o que temos para hoje. A gente não pode abrir mão disso. A gente não pode negligenciar isso. Então, você precisa assistir suas aulas, você precisa fazer as suas atividades e a gente pode dispor de um tempo do dia ou da noite para a gente, né? Vamos fazer um jogo juntos, vamos brincar juntos, escolhe o que você propõe, né? Um filme, peça para ele escolher o que você pode fazer, né? E negociarem esses horários para que, olha só, enquanto eu estou interagindo com meu filho, brincando com meu filho, eu estou ganhando, meu filho está ganhando, né, a longo e a curto prazo, né, e a atividade da escola ele também está fazendo, então está somando. A família está lucrando, a família está vencendo. Maravilha. Criando assim, né, Cida, uma rotina, né? A Sim, mãe pode criar sim. uma rotina visual, né? Sim, se ele, né, Muito. for visual, independente se ele já lê ou não, que a gente pode Isso. fazer desenhos, né? Interessante essa ideia, né? E aí ele precisa entender o que é rotina, porque na verdade nós somos seres de rotina a vida toda, né? Nós vamos precisar dar conta de rotina e nada melhor do que na infância eles aprenderem sobre rotina, né? Maravilha. Pena que o tempo, né, Que Cida? pena, né? Tão te Mas futucando assim, aí, né? para a gente encerrar aqui, Cida, teve uma pergunta no chat falando assim: como proteger o emocional da criança em meio a crise e conflitos familiares? E também eu gostaria que você esclarecesse assim, de uma forma rápida, sobre como canalizar as emoções de uma criança. Tá. Canalizar as emoções. Depois você vai repetir a primeira parte. Canalizar. O que é canalizar? Né? Vem de cano, vem de canais. Então, eu me chateei, eu estou irada, eu estou com ódio, mas como eu vou canalizar isso? Né? Então, como o exemplo que eu dei do meu filho, ele ficou chateado porque não foi convidado. Mas era um grupo que ele convive, então ele teve já boas experiências. Então, canalizar a decepção, a frustração de não ser convidado, foi exatamente fazer, né, buscar na memória os bons momentos que ele viveu. Existem pais, né, isso é muito comum, né, que perdem seus filhos para um crime, para droga ou um acidente, e imediatamente ele pega aquela dor, né, da perda e abre, por exemplo, associações para cuidar de outros pais que também estão passando pelas mesmas dores, né? Isso é canalizar, né? Eu fazer canais, aquilo que era desagradável, né? Eu chamo para o caminho agradável. Né? Mas você Muito disse da bom. pergunta aí. Isso, a pergunta do chat foi o seguinte: como proteger o emocional da criança em meio a crises e conflitos na família? A palavrinha básica aí é respeitar seu filho, respeitá-lo. Né? Se estiver havendo desavenças entre pai e mãe, resolva você com seu esposo lá dentro do seu quarto. Né? Seu filho não precisa assistir aquela cena, seu filho não precisa passar e ouvir, né, palavras que ferem ou o pai ou a mãe. Proteja respeitando. A palavra é essa, respeitar. Amém. Muito bom. Pena que o horário, gostaríamos de estar mais aqui. Oh. E Cida, ela faz um trabalho aqui na igreja, né, às terça-feira, psicóloga, e vai voltar ao trabalho no mês agora de outubro, né, Cida? Isso. E quem tiver uma criança com algum problema que queira um acompanhamento com a psicóloga Cida, procurar o pastor Moacir, né? Ele cuida. Que Deus disso. abençoe a todos e a todas, em nome de Jesus. Muito obrigada. Amém. Gente, que tarde gostosa, maravilhosa é essa. Eu estou, assim, felicíssima
Só não tive o desejo de ter outro bebê, né? Porque eu nem posso, porque eu já sou vovó. Mas eu estou, assim, muito feliz mesmo. É pena que o tempo é corrido. Mas eu quero encerrar essa parte dizendo o seguinte, que a gente, para fazer uma criança feliz, nós temos essas possibilidades de trazer a alegria e a felicidade para a criança, na vida da criança, nós que somos adultos. E a melhor melodia para ser ouvida de uma criança é ela dizer: eu sou feliz. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em tuas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em tuas mãos. Mais alto que um arranha-céus, profundo como o mar. Maior que o universo e mais que tudo que sonhei. Me ama e me conhece, desde sempre foi assim. É bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão. 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 Deus, 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 Deus grandão. Oi, som. Aí, meus amados irmãos, estamos já quase encerrando aqui. Eu quero convidar nosso irmão Itário, porque tem algo também muito bom, que são os sorteios para aqueles que participaram. E o nosso irmão Itário vai estar fazendo agora o sorteio. Você que está aí assistindo presente aí, né? São os presentes, tá certo? Vai ter o sorteio aí agora, tá bom? Cadê Itário? Gente, cadê a numeração aí? Muito bem? Vamos lá. Ó, queremos assim agradecer mais uma vez a nossa irmã Cida, a nossa irmã Néia, Deus abençoe. Ó, muito bom, maravilha. Muito bem. Pai do Senhor para todos, a todos presentes e a todos que estão curtindo essa live. Muito prazerosa, um estudo muito gostoso para toda a família, para os pais, para os filhos, né? Para toda a família. Eu creio que nós vamos sair daqui nesta tarde mais entendidos do assunto que diz respeito às nossas crianças, né? Não é verdade? Nós vamos fazer alguns sorteios, tá? Queremos, nesta tarde, apresentar também os nossos colaboradores, aqueles que estão sempre junto conosco. Nós queremos também agradecer ao nosso amigo Claudinei, né, que é o patrocínio aí do chocolate, nosso chocolate ali, chocolate que vai ser premiado.
também a nossa amiga Edna Cosméticos, que também colaborou aí para esses sorteios, e também a Dilma Confecções. Esses colaboradores aí, nós queremos agradecer ao Senhor por todas as coisas, pela vida deles, e vamos adiante. Vamos sortear aqui. Vamos sortear logo um chocolate genuíno, né? Queria pedir aqui o nosso pastor Antenor para estar nos ajudando aqui. Isso, chocolate genuíno, isso. Melhor chocolate da Bahia, ei, maravilha. Nós queremos sortear aqui. E o sorteado para levar esse gostoso chocolate é o número 21. Quem é o 21? Epa, ô glória! Venha buscar o chocolate. Isso. Chocolate que é aí um patrocínio do nosso irmão Claudinei. O número do nosso irmão Claudinei é o 98121 9456. O telefone também Zap. Aqueles que quiserem entrar em contato aí com o nosso irmão Claudinei, para estar também adquirindo o seu chocolate mais gostoso da Bahia, segundo o pastor Antenor aqui, é o nosso irmão